Olá pessoal, bom, quem fala aqui é Peterson Abad, do canal Abad, e hoje estamos com o Lucas aqui, engenheiro da computação, no qual ele vai participar da entrevista com a gente, aceitou de forma muito legal a nossa entrevista, espero que vocês gostem do vídeo, e vamos lá, iniciar o vídeo. Esse é Lucas, é o meu primeiro vídeo, ele apareceu aqui também agora, então a gente vai ficar um pouquinho tímido, mas espero que vocês gostem. Bom, Lucas, pode se apresentar ao pessoal. Me apresentar, eu sou o Lucas. Ah, sou, sou o Lucas, sou engenheiro da computação, estou como técnico, né, na UFBA. Basicamente é isso, né? Pronto. Tem- Bom, a gente fala em engenharia da computação, a gente imagina muita coisa. Como a gente estava falando anteriormente, a gente imagina até em construir um avião com outras engenharias. Mas enfim, o que é engenharia da computação na prática? Para aqueles alunos e outras pessoas que têm essa curiosidade. Rapaz, esse falar na prática é meio complicado, porque o engenheiro da computação pode trabalhar com um bocado de coisa, né? Você pode trabalhar. Não, mas é verdade, a gente pode trabalhar com desenvolvimento de sistemas, a gente pode trabalhar fazendo sistemas digitais, um, a gente pode trabalhar na parte de elétrica de baixa potência, né? O que é que isso quer dizer? Você pode desenvolver programinhas, programa para celular, programas web, você aprende também a desenvolver sistemas com eletrônica, né, microeletrônica, processamento digital de sinais. Você pode fazer processamento de áudio, de vídeo, certo? Construir um processador, certo? Ou processadores específicos, como para console de jogos ou para um carro, tipo na Ferrari. Existe você pode trabalhar com redes de computadores, certo? Então você tem uma gama de possibilidades de trabalhos a serem feitos, né? E áreas de trabalhos para serem feitos. E aí depende do tipo do perfil, qual afinidade você tem mais. Aí eu gosto mais da área de desenvolvimento, e dentro da área de desenvolvimento você também tem especificidades, né? Eu gosto mais da área de hardware, hardware aplicado, eletrônica, tem hardware digital, você tem analógico também, eletrônica digital, depende muito, sabe? Mas que você vê na suma, a gente é meio que uma mistura entre engenharia elétrica e ciência da computação. E o legal é porque normalmente as pessoas de engenharia elétrica ficam aqui embaixo, né, na parte do questão elétrica, volts, amperagem, essas coisas e tal, que você tem vários componentes passivos, ativos e outras coisas. E você tem dos altos níveis que são os desenvolvedores. Então a gente está aqui no meio, sabe da máquina como sabe do desenvolvimento. É Quando eu isso. falo em prática, eu quero dizer que, por exemplo, tem trabalhos em que a gente faz, que a gente se vê naquilo. Como engenheiro da computação, algo que você vê no dia a dia, que você percebe e pode dizer, nossa, isso é um engenheiro da computação de fato que fez. Então, por Principalmente hoje no exemplo, mundo da tecnologia, que tudo a gente está envolto da tecnologia. porque, como eu disse, a gente é multifacetado, né? Então, eu tenho uma formação como engenheiro, mas eu posso trabalhar como desenvolvedor. Então, desenvolvedor é um tipo de profissão que não necessariamente é um engenheiro da computação, mas você está desenvolvendo alguma coisa da área de engenharia da computação, na área de computação, na verdade. Como você pode estar desenvolvendo um hardware, você pode fazer uma descrição de hardware para um módulo em FPGA, construir um módulo, você descreve com o Verilog, faz um módulo para um console de um jogo barato ou para um módulo de 5G de internet. Os dois estão fazendo coisas que você aprende no perfil, que você tem, né, como perfil de egresso num curso de engenharia da computação. Eles são engenheiros da computação? Não, eles têm nomes muito próprios para cada uma daquelas coisas, sabe? Você tem desenvolvedores, você tem os analistas, sabe? Que em alguns casos eles são quase a mesma coisa, em algumas empresas, desenvolvedores analistas, você pode ser contratado como analista, mas na verdade você é um desenvolvedor. É, assim como você também pode estar trabalhando com a parte de eletrônica, você é contratado como um especialista naquilo ali, em sistemas embarcados, trabalhar com sistemas embarcados, mas você não é chamado de engenheiro da computação, certo? Você é Sim. projetista de hardware, ou design e outras coisas. Agora, indo para coisas mais pontuais,
Eu gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho do que é nuvem. Tá, talvez a gente falar de nuvem é uma coisa assim meio complicada. Vamos começar com o conceito do que é uma rede, certo? Certo? A rede, uma rede, ela é, na ideia de computação, ela é uma quantidade de dispositivos que são conectados entre si por algum dispositivo que gerencia a comunicação entre eles, certo? Então, por exemplo, você pode ter o seu computador, como o seu celular, como um notebook, um desktop, ou sua geladeira, ou a tomada da sua casa, e todas elas têm uma placa de rede, e elas se conectam, né, por essa placa a um modem, por exemplo, ou a um switch, ou um pequeno route de baixa potência na sua casa. Aquele dispositivo é o que acaba controlando, por exemplo, aquela rede que está formada, certo? Vários dispositivos conectados entre si pelaquele dispositivo, que é o roteador, o modem, o que for. Isso é uma rede. A rede pode ser configurada de várias formas, que a gente chama de topologia, né? Como é o desenho da rede, né? Só que aí isso é uma rede. Só que você, sua pequena rede doméstica, a pequena rede da sua casa, se conecta com uma rede maior, que pode ser a rede do seu bairro, que normalmente a gente tem aqueles racks que ficam nos bairros, que comutam os pontos de conexão de todo mundo. Então, várias pequenas redes domésticas acabam se conectando em uma rede principal, numa rede do bairro, que vai para uma outra rede principal da cidade, que vai para outras redes, e isso acontece em várias cidades. E aí, quando você tem isso, você tem alguns dispositivos que chamamos de roteadores. Eles basicamente mandam as rotas dos seus pacotes, suas mensagens, né, as informações que você trafega pela rede, de um lugar para outro. E aí, essas redes, elas são gerenciadas por esses dispositivos que nós chamamos de roteadores. E a internet, então, ela é uma rede de redes gerenciada por roteadores. Esse é o primeiro ponto. Ela é uma rede de rede gerenciada por roteadores. Quando a gente fala em nuvem, a gente está normalmente se referindo, na minha ideia, né? E aí eu posso estar fazendo uma definição meio errônea, mas quando a gente fala em nuvem, normalmente a gente fala dessa grande rede de redes, certo? A interligação entre esses roteadores e entre servidores que estão nesses roteadores, que você não conhece na sua rede local, mas que elas estão em um ambiente físico que pode estar espalhado. Você chama de nuvem toda aquela e outras conexões de redes, todas aquelas outras conexões de roteadores que você não sabe onde eles estão, não sabe em que lugar específico, mas você sabe que eles existem e que eles estão ali e que você pode se conectar a eles e enviar uma informação como receber uma informação deles. E aí, por exemplo, você não se incomoda se o Google, o servidor do Google está em São Paulo ou nos Estados Unidos, contanto que você digite www.google.com e você entra no Google, certo? Você chega e entra no Google. Você não se incomoda, porque existem os servidores DNS que vão transformar esse nomezinho em um endereço, certo? Que aí tem um formato de endereço. E aí ele vai até essa máquina desse endereço e te traz a página do Google. Você não está preocupado aonde é que isso está. O que você está preocupado você sabe que aquele serviço vai chegar até você. A nuvem, basicamente, é esse miolo que você não sabe onde é que está, falando de forma meio grosseira, não sabe onde é que está, mas sabe que ele existe e que ele tem um conjunto de lá, e você abstrai aquilo ali como a conexão à internet. Agora, com tudo isso que você falou, a gente pode perguntar ou se pensar se é seguro, de fato, guardar algumas informações na rede, né? Depende, o que é seguro para você pode não ser seguro para mim. Isso é uma especificação. Mas claro que a gente tem um conceito de segurança, certo? E a gente tem formas para que as informações sejam seguras e técnicas para isso. A gente tem desde técnicas simples, como outras mais avançadas, como você pode fazer uma segurança dentro da sua rede colocando senhas, só que essas senhas podem ser criptografadas com algoritmos de criptografia baixo, ou ele pode não ser um acesso ponta a ponta. O que é ser seguro é a forma também como o arquivo é guardado, quais são as políticas para que você acesse esse arquivo, de acessibilidade e integridade dessa informação, e o quanto você está disposto a ceder para outro ter o controle físico dessa informação. Porque, veja,
quando você abstrai a nuvem, né, quando você abstrai a internet e a questão da nuvem, você abstrai, inclusive, o lugar físico que aquela informação está sendo guardada. E, e aí, um exemplo, se você é uma indústria e você está fazendo um projeto competitivo para um novo modelo de carro ou uma nova tecnologia que pode mudar paradigma e é um sigilo industrial, certamente, talvez, muito certamente, você não vai colocar essa informação na nuvem. Por quê? Porque você não tem a garantia de que fisicamente aquela informação não possa ser acessada. Você tem várias garantias de serviços que possam lhe fazer restrição disso? Tem várias. Mas o local físico onde aquela informação está, qual é o país que aquela informação está, você pode escolher um servidor, falar assim, não, eu quero que o servidor seja um servidor nos Estados Unidos e não seja na China. Por quê? Porque fisicamente, se a informação está nos Estados Unidos, ele está sob o regime legal dos Estados Unidos. Se a informação estiver fisicamente no Brasil, ele vai estar sob o regime legal do Brasil. Se estiver na China, vai estar na China. Veja, aí o local espacial que aquela informação tem, tá? Ela vai responder também à legislação daquele local. E você, às vezes, abstrair isso pode ser prejudicial para a sua empresa ou para você. Não vamos dizer que os serviços de cloud são, de novo, né, eles são ruins e não são seguros? Claro que não, eles são seguros. Você tem uma série de serviços que você tem como deixar sigilosos em redes corporativas, certo? Ou redes privadas, mas você tem que se perguntar sempre até que ponto você quer que fisicamente aquela informação esteja longe de você. Agora, se tratando de política de privacidade, como foi citado, quem regula de fato isso? É a empresa ou é o consumidor? Como é que funciona essa regulação? As políticas de dados normalmente são as empresas que colocam, né? Você também tem, você tem direito de fazer sobre os seus dados uma política, certo? Porque a gente geralmente faz aquilo ali, concordo e acaba não lendo de fato. Isso pode ser um perigo, né? Pode ser um perigo. Claro, por exemplo, o Google mesmo, no Google Drive, ele disse que ele pode indexar e pesquisar suas informações. Então, se você estiver fazendo alguma coisa no Google Drive, obviamente o Google sabe o que você está fazendo. Se estiver escrevendo alguma coisa, escrevendo uma coisa nova, o Google sabe que você está escrevendo alguma coisa ali. E ele indexa aquela informação, certo? Agora, talvez o ponto central disso é você tem que ver qual é a política de segurança que você quer usar, de privacidade daquelas informações. A empresa que lhe concede o serviço também lhe dá uma política de privacidade apta, quais são os seus limites em relação ao dado que você coloca lá e como você coloca. E porque a empresa pode lhe responsabilizar no contrato legal, dizendo assim, você é atualmente responsável pelos dados que você coloca, ou pela manutenção dos dados, ou como os dados são. Isso é uma responsabilidade sua no contrato, ela está se isentando de tudo que você coloca lá. E o outro passo é o local onde o dado está fisicamente, né? Que se o dado, por exemplo, tiver na União Europeia, ele tem uma forma, certo? Enquanto nos Estados Unidos ele pode ter outra, aqui no Brasil ele pode ter outra, porque a legislação sobre os dados, elas são diferentes. E aí, claro que você tem as questões espaciais. Tem você coloca esse serviço, certo? Onde você coloca esse serviço, você vai ter, obviamente, a cautela de certas coisas acontecerem. Né? Agora, se tratando da inteligência artificial, porque todas as informações que o Google e outros sites coletam é para um serviço de inteligência, para que possa oferecer um serviço melhor, acredito. No entanto, até que ponto aqueles filmes de Hollywood da inteligência artificial pode ser futuramente verdadeiro para um perigo para a humanidade em relação a essa inteligência artificial que tem sido criada ou projetada daqui a alguns anos? O que é que você opina sobre isso? Bom, a questão de ética com inteligência artificial é uma área desenvolvida, certo? É uma área que procura se atualizar sobre os parâmetros em relação a isso. Assim, uma coisa que a gente tem que entender, não é só por uma questão de melhor serviço. O Google não quer só o seu dado e suas informações por uma questão de melhor serviço.
O Google, por exemplo, no Android, ele monitora todas as suas atividades. Quantos cliques você normalmente dá num programa, como é a sua forma de acesso, qual é a sua faixa de atividade, quanto tempo você fica com o app aberto, quanto tempo você fica com o app fechado, quais são os apps que ficam em segundo plano, certo? Qual é o horário que normalmente você acorda, qual é o horário que você dorme, beleza? Qual é o horário que você faz a atividade. Esses dados, eles não são para o Google, porque o Google que ele forneceu o melhor serviço. Não, é porque o Google pode vender esses dados em forma de serviço. E é simples. Veja, imagine, por exemplo, que você acessa muitos e-commerces e o Google percebeu, junto com outros e-commerce que se foi pegando, foi pesquisando no buscador dele, que você está à procura de coisas sobre casamento. Imagine que você está atrás de coisa de casamento e não aquelas recomendações fuleiras que você acaba recebendo naquelas propagandas que, você viu isso agora, tem isso aqui. Não é só isso. É tipo, ele está procurando uma casa para morar e ele procurou sobre guarda-roupa. Possivelmente, ou ele está saindo de casa, ou ele está se casando. Qual é o status dele na rede social? Ele está solteiro, então ele está saindo de casa. Ele está saindo de casa, eu vou recomendar ele, pelo contexto, de que tal lugar seria melhor, porque está tendo tais festas, normalmente para solteiros e solteiros, ele tem promoção disso e disso para ele poder comprar. Veja, eu, quanto empresa, adoraria esses dados. Adoraria, por exemplo, eu, quanto empresa de serviço de comida, adoraria saber que você vai almoçar às 11 horas, porque quando for 10h30 eu te mando uma mensagem dizendo, você quer pedir sua comida hoje? Eu adoraria saber isso, Muito sabe? bom, muito bom, muito bom, muito Os bom. dados são para isso. Sim, E, perfeito. E a gente vê que a nossa visão como pessoa que não tem muito entendimento é uma, e de pessoas que já têm um pouco da noção do que é absolutamente diferente. Isso é o toque importante de você falar com quem tem um pouco de mais noção do que nós, né? Mas para dar prosseguimento, Lucas, sobre como você falou das informações que são dadas, eu acho que é por isso até que a televisão em si perdeu um pouco de espaço para a internet, né? Porque hoje a propaganda da internet ela é muito mais efetiva, é muito mais dá muito mais resultados do que da televisão, né? Porque a televisão em si você não escolhe que já então, a internet o público é alvo de fato, né? então, eu acho que a questão toda é o meio que você está falando. Por exemplo, a televisão ela perdeu participação de mercado? Depende. A Globo não perdeu participação de mercado. Ela está ampliando a participação de mercado. Porque a Com a Globo está internet. fazendo uma coisa que a gente tem que perceber que é uma questão de transmídia. Veja, a Globo ela demorou para entender, mas ela entendeu mais rápido e até melhor do que outras emissoras nacionais, aqui no caso do Brasil, que quanto mais transmídia ela for, quanto mais conectado todos os serviços dela for, melhor. Então, a Globo, ela tem o produto dela, do canal aberto, ela faz uma disseminação em broadcast, mas ela não faz só lá. Ela faz também no site dela. Ela tem o G-Show, ela tem o G-Sport, ela tem o G1, e fora o Globoplay, que é concorrente de streaming direto. Então, ela não faz só que o serviço dela aberto seja um principal canal, mas ela tem diversificado. Inclusive, a Globo tem feito tanto transmídia que ela está lançando as coisas primeiro no Globoplay, em caso de entretenimento, para depois lançar na própria Globo. Isso faz com que tanto fidelize em um meio da internet quanto o outro. Não é que está perdendo espaço, não é que a TV está perdendo espaço, perdendo a nobreza que ela tinha. Não, ela simplesmente está se readaptando a como interagir com o usuário. Além dela falar com você pela TV, ela fala com você pelo app. Então, além dela estar presente só na TV, ela te manda notificação. Um dos pontos principais é que um dos serviços de esporte, que era o Globo Esporte, né, que era um serviço forte, que foi perdendo ao longo do tempo, para muitas pessoas que gostam de futebol, foi perdendo muito ao longo do tempo qualidade, eles ganharam no Cartola. Então, muita gente fazia as apostas no Perfeito. Cartola, fazia suas configurações, e é o mesmo grupo.
Só que a Globo conseguiu atingir a mídia de forma diferente. Por essa linha de pensamento, gostaria de fazer uma pergunta, porque quando a gente fala de rede social e internet, a gente lembra muito de Instagram, WhatsApp, entre outras redes sociais. A pergunta a principal atividade hoje da internet é a rede social? Mas não, não é, não é a principal, porque você usa a internet para uma série de coisas. Busca, compras, negócio muito importante, entretenimento, seja dos mais diversos tipos de entretenimento. É, talvez entretenimento seja uma das formas mais fortes em termos de redes, talvez até porque existe uma mistura que as pessoas botam também as redes sociais como entretenimento, né? Por exemplo, o YouTube seria um entretenimento e também é uma rede social. Você faz interações, entendeu? Você deixa de ser um agente passivo, como na televisão, e você é ativo, você é modificador daquilo. Mas talvez a pergunta seja: as pessoas gastam mais tempo em redes sociais do que em outros serviços da internet? Sim. As pessoas gastam muito mais tempo em redes sociais do que outros serviços da internet. Isso em todo lugar do mundo depende, mas é muito de países emergentes também, não só desenvolvidos, mas muitos países emergentes. Nós brasileiros temos uma peculiaridade porque nós gostamos muito de redes sociais, muito, muito. Nós realmente gastamos muito tempo em redes sociais, seja no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, principalmente no YouTube. Eu acho que a plataforma mais forte de rede social é o YouTube entre as pessoas. Inclusive, talvez esse vídeo vá para o YouTube, então, inclusive isso. O YouTube é uma forma não só de interação social, mas de entretenimento. Você assiste filmes no YouTube, você assiste notícias no YouTube, canais de televisão, rádio, política. Você tem uma variedade de gostos dentro da plataforma do YouTube, né? Música, tanto é que o YouTube tem YouTube Music, o YouTube tem uma ótima recomendação de músicas, inclusive. É, esses pontos todos é porque nós acabamos gastando muito tempo do nosso dia nas redes sociais. E aí a gente tem a sensação de que o maior serviço da internet é as redes sociais. São serviços presentes, mas talvez eles não sejam os maiores serviços. Com certeza os buscadores, por exemplo, são os maiores serviços. Você tem os serviços grandes de buscadores que precisam estar. E essas integrações em serviços de e-mail, corporativos, tantas pessoas que trabalham com e-mail, que mandam e-mail. Você falava, muita gente hoje trabalha com WhatsApp, com Insta, isso aqui. É uma verdade. Mas nos meios formais ainda corporativos, muitos também são e-mails. São e-mails, serviços de trabalho em grupo, e várias empresas continuam atacando sobre isso. Mas, na minha humilde opinião, o tempo que se gasta nas redes sociais ainda é muito maior. A gente gasta em média 5 horas por dia em rede social. Como você falou das redes sociais em si, eu gostaria agora de tocar no último tema da nossa, para não ficar tão longo também. Com tantas fake news que a internet produz hoje em dia, que as pessoas, enfim, produzem, diz que tem até gabinetes políticos em que proporcionam essa desinformação, né? Eu queria fazer duas perguntas para encerrar. A primeira é se a internet, se continuar nesse modo, ela tende a desinformar mais do que informar. E vocês, como engenheiro da computação, entre outros profissionais, qual o mecanismo tecnológico que vocês podem usar para combater essas notícias falsas em plataformas digitais? Se existe já algum programa, algum feito para isso? Tá. Eu acho que, para começar com a questão da fake news, tal, que é o nome que a gente está dando para notícias falsas, para uma das coisas mais tradicionais, que é o boato, né? A gente tem um boato, a gente está falando mal de pessoas, né? Que é a fofoca. A fofoca é a fake news mais antiga que temos, né? Às vezes a gente tem um boato, a gente larga um boato, que é uma mentira, a gente fala uma coisa sobre alguém e à medida que aquela mentira ela vai se espalhando entre as pessoas, ela acaba se tornando uma verdade. E as pessoas pegam e começam a duvidar do que é verdade, né? Do que é realmente o fato. Então as pessoas começam a ouvir aquela fofoca e elas ouvem tanto aquela fofoca, aquele boato, que elas falam assim:
Sim. Então por que todo mundo está falando? Por que todo mundo está falando isso? Se todo mundo está falando, tem um fundo de verdade nisso, né? Aquela frase célebre que todo mundo está falando tem um fundo de verdade, toda brincadeira tem um fundo de verdade. E aí você põe em descrédito o que é um consenso do fato, né? Que é o que o fato não é algo mudável, né? Você não muda o fato, você muda as observações do fato, mas o fato em si você não muda. É uma coisa muito weberiana, uma coisa muito weberiana, que Weber tem essa ideia de fato, o fato é a verdade, e os outros, as observações do fato não necessariamente são verdades absolutas, porque a gente pode observar fatos por óticas diferentes, que são influenciados por N coisas. E por que trazer a ideia do boato, né? Do falo do mexerico, dessa fofoca? É porque o grande dilema da fofoca, do boato, do mexerico é achar a origem. Quem falou aquilo? Quer achar o culpado. E à medida que isso se dissemina, achar o culpado é difícil. E convencer todo mundo da verdade é mais difícil ainda. Porque talvez um boato ele só seja sobreposto por outro boato pior ainda. Né? Ou um boato que faça uma reviravolta do primeiro. Mas as pessoas não estão dispostas a desacreditarem da sua primeira verdade que elas receberam. Porque elas estão dispostas a acreditar qualquer coisa que seja absurda. Por mais que ela não pareça lógica, as pessoas gostam do absurdo. Porque as pessoas se entretêm com a vida dos outros. E se entretêm com coisas muito fáceis de serem vistas e analisadas. Quando a gente fala das notícias falsas, né, desses boatos, das fake news, basicamente a gente está falando de pessoas que produzirem no meio digital uma fofoca. Só que o meio digital é ainda mais difícil, porque a fofoca, quando ela é local, quando ela é de boca a boca, ela para se propagar, ela demanda um tempo. Ela demanda um tempo de deslocamento das pessoas, de comunicação das pessoas. E espacialmente ela é difícil de, de se perpetuar. É muito difícil que ela tome outras proporções tão facilmente. E aí as mídias sociais elas ganham um papel protagonista de que elas potencializam o boato e elas potencializam para uma série de pessoas. E aí, se tem técnicas automatizadas para isso, tem técnicas que você pode tentar automatizar esse processo, mas você tem que verificar qual é a verdade, entendeu? Qual é o que realmente aconteceu. Isso ainda passa pelo crivo do ser humano, muito pelo crivo do ser humano, que é isso realmente aconteceu. E o ponto principal é como combater esse tipo de coisa. Não há dúvida, é com a educação. Infelizmente, não é, a gente não automatiza tudo para o ser humano. Algumas coisas as pessoas têm que usar a cabeça, pensar, sabe? E a fake news, a fake news, as notícias falsas, o boato, ela tem que cair pelo filtro. Mas elas não caem pelo filtro porque as pessoas não fazem filtro nas redes sociais. Elas simplesmente receberam no grupo da família de uma pessoa que ela gosta, uma notícia, e aí ela recebeu aquela notícia de uma pessoa que ela gosta, de que ela confia, e ela acredita que aquela notícia é realmente verdade. Até que alguém discorde daquilo. E quem são as pessoas que discordam disso? Normalmente a imprensa. A imprensa é o que a gente diz nos meios democráticos, né, nas sociedades democráticas, que é o quarto poder, inclusive para gerar opiniões públicas, mas também para contestar certas opiniões públicas. Obviamente que a ideia da mídia é ela ser o mais plural possível, né, a imprensa ser o mais plural possível, porque tendo várias vozes, você consegue tomar o seu posicionamento. Mas, de novo, para você tomar um posicionamento, você tem que ser racional, você tem que pensar. Se você não pensar, se você não fizer um filtro, você não tem como chegar lá. O grande dilema, então, das notícias falsas é, quando você receber uma notícia, a primeira coisa que você tem que fazer é, será? Isso é verdade? Quem disse que é verdade? Como disse que é verdade? Por que está falando isso? O que é que defende isso? E você vai perguntando. E não é só perguntando para o jornalista que fala o que você gosta, ou para a pessoa que fala o que você quer ouvir. Mas é perguntando justamente para as pessoas que falam as coisas que você não quer ouvir. Porque talvez o grande problema é a gente está tão apaixonado pelas notícias que nos favorecem que a gente esquece de ver o lado oposto, que está falando o contrário do que a gente quer ouvir. É isso.
Perfeito. Bom, Lucas, só tenho a agradecer. Muito obrigado pela atenção, pelos momentos e pelas respostas muito gratas. Enfim, espero que você apareça mais vezes. Foi um prazer ter você por aqui. E até o próximo vídeo em que você participar. E a todos os internautas que estão assistindo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, que vai ter muito mais dessas entrevistas legais que a gente acabou de ter. Enfim, tchau para todos. Lucas, por favor, as Tchau. considerações finais. Olha, já que a gente falou de notícias falsas, e é uma coisa que me irrita muito é pense. Porque pensar não é uma coisa fácil, mas o ser humano conseguiu ter esse potencial. Você não é um animal, é um ser humano, certo? Não é um animal irracional. Veja, nós somos animais, mas nós somos animais racionais. Então pense, faça um filtro, analise as coisas. Não seja simplesmente Maria vai com as outras, certo? Tenha a sua opinião. Pense o que você acha, mas não pense por emoção. Pense com racionalidade, porque às vezes quando a gente pensa com emoção, a gente faz o que não é racional virar racional. Esse talvez seja o grande ponto. Se desapegue de suas paixões e seja racional e fale assim: eu não gosto disso, eu não gostaria de concordar com isso, isso me fere, mas é uma verdade, sabe? A melhor coisa é quando uma pessoa diz isso, significa que ela é mais racional, não consegue pensar. Então, não seja um animal, seja um ser racional, né? Isso. Enfim, por último, uma provocação, que é uma pergunta, eu gostaria que você respondesse rapidamente, só para a gente encerrar, porque eu pretendo fazer essa pergunta a vários profissionais que vão vir aqui. E a gente tem muito essa coisa da faculdade, de entrar na faculdade, de se graduar, de ter um emprego na área que a gente gosta, mas enfim, uma última pergunta, você como engenheiro da computação. Muitas das vezes a gente vai para o trabalho na segunda, na sexta, falou que para chegar ao happy hour é para a gente poder se divertir, porque a gente não se diverte no trabalho. Como engenheiro da computação, é capaz de você ser feliz sendo engenheiro da computação, fazendo o seu trabalho? É satisfatório? Não, você nunca é feliz sendo da área de computação, filho. Isso não é uma realidade. Entendeu? Você ser feliz sendo um artista, ser feliz sendo um engenheiro civil, um médico, isso aqui, mas em computação você nunca é feliz. Quem é que pega e fala assim, poxa, aquele cara do sistema fez um negócio legal, tá? Não, as pessoas só vêm para falar com você o que deu erro, tá dando errado, entendeu? Isso não é. Ninguém na área de TI é feliz. Por quê? Porque só vem problema. A gente só resolve os problemas. As pessoas estão lá querendo as soluções. Nós temos que dar a solução. Então, não tem como ser feliz sendo. Olha, eu ainda tenho uns colegas que falam assim: não, eu gosto muito disso, aquilo. Eu falo assim: eu tenho uma leve impressão de que a mentira está tão escancarada na cara daquela pessoa que eu fico assim constrangido de dizer a ela, falava assim, para, velho, para, por favor, não fica mentindo não, é feio isso, ninguém, é sério, a gente suporta, porque é uma coisa massa de se fazer, é uma coisa apaixonante de se fazer, mas não dá aquela alegria porque só dá erro, só dá merda, entendeu? Você não tem Então, vou emendar outra pergunta. O que foi que te motivou a fazer engenharia da computação? Eu gosto de resolver problemas, esse é o ponto. Eu acho que todo mundo que fica em computação, que continua em computação, gosta de resolver problemas, né? E gosta de tentar achar soluções. E a gente, eu não gostaria de falar isso, às vezes eu concordo, às vezes eu não concordo com essa frase, mas a gente pensa o mundo de uma forma um pouco diferente. A gente é muito mais lógico nas coisas e tenta concatenar as coisas, formando um, um diagrama total das coisas, sabe? A gente consegue ver os blocos e as interligações dos blocos. A gente consegue ver como o serviço funciona, porque a gente acaba trabalhando em várias profissões diferentes. Se você for fazer um sistema para uma área de saúde, você aprende muito sobre saúde, porque você tem que estudar aquilo. Você tem que ser tão bom quanto médico para poder fazer um software ou um hardware para aquilo, sabe? Tem os especialistas, tem, mas você traz aquele domínio de coisa para o seu mundo. Então você está trazendo o mundo de outra pessoa para o seu mundo, que é o mundo tecnológico. Você tem que entender as nuances daquilo para trazer para o seu mundo. Não é fácil, sabe? E aí, a gente estuda muito. E a gente acaba tendo que ler muito, estudando muito, e toda hora muda. Toda hora é uma tecnologia, um framework, alguma coisa nova. Então, toda hora você tem que estar estudando. Então, literalmente
não é uma área de preguiçosos. O povo acha que a gente é preguiçoso, mas não é uma área de preguiçoso, porque toda hora muda. Em toda hora você tem que estar estudando, senão você vai ficar desempregado, uma hora ou outra. Né? Bom, enfim, essa foi a última pergunta. Fechamos de forma brilhante. Agradeço mais uma vez. Enfim, espero que todos tenham gostado do vídeo. Até uma próxima. Tchau, Lucas. Ah,